Olá, sejam todos bem-vindos aos estudos da doutrina espírita, em que estamos abordando a primeira obra do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E damos os parabéns a todos os adeptos espíritas que escolheram o Espiritismo para seguir, somos seguidores de Jesus, pelo aniversário que comemoramos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o tópico Anjo Guardião, Espíritos Protetores. Hoje vamos dar continuidade às perguntas. Portanto, esse vídeo é a segunda parte, continuidade da anterior. Acompanhe comigo. É a pergunta 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer mal? Então, essa continuidade, essa sequência de raciocínio que Kardec está aqui nos apresentando é em função do afastamento que o protegido apresenta quando oferece resistência, quando repele aos pensamentos do mentor e faz da sua vida a sua própria lei, mau uso do seu livre-arbítrio. Então, nesse caso, o espírito protetor se afasta. Kardec está perguntando se, deixando de fazer o bem, pode-se considerar que faz o mal. Os espíritos respondem que os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Então, tomaram o lugar do mentor por conta da receptividade do encarnado, por conta das nossas escolhas imediatistas e equivocadas. Nós nos tornamos refratários ao mentor e passamos a seguir a orientação de um outro que não é mais o nosso mentor. Posto mais então lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só sofreis por culpa vossa. Então, mais uma vez, os espíritos superiores estão deixando bem claro a responsabilidade que nos cabe de mantermos a nossa conexão com os mentores espirituais, buscando as ocupações úteis, sérias e realmente efetivas no campo do gênero de provas de cada um de nós. Questão 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Na verdade, essa pergunta é a mesma da anterior, de um modo diferente. E os espíritos respondem: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, uma boa vontade a ser auxiliado. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido volte. Então, da mesma forma, nós mantemos aqui essa escolha. Cabe a cada um de nós vibrar para nos tornarmos receptíveis às inspirações, às instruções dos nossos mentores espirituais. Nós precisamos abrir o coração para nos conectar com ele. Então, ele vai sempre encontrar as possibilidades em função da receptividade. E sempre existe essa equivalência, para que no final a escolha recaia sempre por mérito ou demérito de nós mesmos. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. Não quer porque as provas saem o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor de resistência. Então o Evangelho é assim, é um convite. Os espíritos superiores jamais degladiam-se com os espíritos inferiores ou maus. Eles têm a sabedoria, têm a paciência, eles têm os mecanismos muito naturais
e aguardam o tempo certo para nos oferecer, na condição da experiência, pela observância da consequência dos próprios erros que causamos, o aprendizado. Então, na verdade, eles nunca nos abandonam e vão sempre estabelecer reconexão quando estivermos prontos para recebê-los de volta. 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Então, como nós já estudamos nas perguntas anteriores, o espírito protetor é de ordem elevada, é um espírito superior. De onde ele estiver, ele pode irradiar e manter-se em favorável conexão conosco. Não existe distância, não existe tempo, não existe espaço para o espírito superior, porque a luz viaja em condição muito mais diferenciada do que conhecemos aqui na Terra. Então, o espírito protetor está sempre conosco. Quando é necessário, ele pode ocupar-se com outros recursos, mas está sempre com as vistas e o coração com o seu tutelado. Pergunta 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante de seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então, nem o encarnado da Terra se iluda que vai realizar um progresso, vai desenvolver evolução moral a ponto de não precisar mais de mentores. Todos nós na Terra necessitamos de um mentor. Somos todos crianças espirituais. Estamos na infância da evolução de espírito. E precisamos desse mentor, desse espírito superior para nos guiar. Ninguém se iluda, portanto. Pergunta 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então, isso é muito interessante. Os espíritos superiores não fazem por nós o que é nosso dever. É como aquele pai que está torcendo para o seu filho ter sucesso. Está torcendo, mas não vai fazer por ele o que ele deve fazer. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinho. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançareis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo do perigo. Então ele nos acompanha confiante, pacientemente, aguardando as nossas boas decisões, nos oferecendo os recursos da inspiração, nos levando a Jesus, nos convidando ao entendimento do Evangelho, para fazermos as escolhas acertadas. E quando nos desviamos, recebemos, não raro, uma ação direta. Esse brado é como se fosse um grito dentro do nosso coração, dizendo: por esse caminho não vai dar certo. É o nosso mentor nos advertindo, nos convidando a ressignificar. Pergunta 502. O espírito protetor, que consegue fazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Ou seja, que mérito é esse que esse espírito superior tem para adquirir evolução em função do sucesso do seu protegido? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos seus esforços.
o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Então, quando nós estamos tristes e choramos, os mentores também choram conosco. Quando nós nos sucedemos bem e alcançamos o objetivo de superação perante desafios dos nossos gêneros de provas, eles também se sentem bem. São pessoas e têm sentimentos, apesar de serem espíritos superiores, mas guardam pacientemente a esperança, a confiança e a certeza que todos nós estaremos um dia na condição de irmãos, vibrando no mesmo plano. Kardec faz a pergunta A. É responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Então, o espírito superior, na escala espírita, nós já vimos na pergunta número 100. O espírito superior não cai mais. O espírito de ordem elevada não é mais suscetível aos equívocos das provas terrenas. Então, ele nunca vai falhar. Quem falha somos nós. Ele fez tudo o que pôde. Se não conseguiu êxito, foi porque nós, pela nossa vigilância, vacilamos e não alcançamos o sucesso das diretrizes que ele ofereceu, sempre claras e precisas para as nossas mentes e corações e vidas. 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há uma causa de turbação da sua felicidade? Resposta dos espíritos: compugem-nos os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, essa confiança no porvir, essa segurança pessoal do espírito que atingiu o plano da luz, não promove abalo diante de uma adversidade momentânea, porque ele enxerga a imortalidade. Ele enxerga os recursos do tempo, do amor de Deus e da superação que cada um de nós pode realizar. Então, não é como o pai que vê o filho degradar-se e sofre amargurosamente angústias. Essa analogia não cabe aos espíritos mentores superiores. 504. Poderíamos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor, o anjo de guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Suponde que os espíritos só há os que conheceis? Então ele pode ter um nome, mas esse nome é desconhecido nosso. Subpergunta A. Como então podemos invocar se o não conhecemos? Aqui vem a solução para esse problema. A maioria de nós não conhece o nome do nosso mentor e não sabemos quem ele é. Mas os espíritos nos dizem: dai-lhe o nome que quiseres. O de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Você tem afinidade com o autor espiritual das suas leituras, das obras subsidiárias de Chico Xavier, dos mentores de Ivone Pereira, de Divaldo Pereira Franco? Você pode dar esse nome para o seu mentor. Ou pode vir aquele nome que você sinta vocação para escolher. O espírito vai aceitar esse nome. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, o nome do nosso mentor é o que há de menos importante. O mais importante é a nossa receptividade e conexão com ele. Para facilitar essa conectividade, nós podemos dar um nome a ele. E muitas pessoas que dão nome aos seus mentores, depois de se conectarem, passam a vê-lo, passam a senti-lo, passam a ver a sua luz, e não raro ouvem a sua voz de forma nítida, e aí tem a revelação do seu nome que ele realmente gostaria de ser chamado. Mas para iniciar esse processo, nós podemos fazer dessa maneira. Escolha um nome para o seu mentor, que pode ser um nome masculino ou feminino, pouco importa.
ele vai atender ou ela vai atender, é um espírito. Mas nós enxergamos assim, né? Ele mentor ou ela mentora, não importa. Vamos acolher, aceitar o nome e vai ser mais fácil assim se conectar dessa forma, com essa esfera de amor e luz que eles possuem e querem compartilhar conosco. 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos ao que de tais nomes usaram na Terra. E amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, obre em vosso nome? Então, nessa segunda parte da abordagem desse conteúdo do anjo guardião, espíritos mentores, que são espíritos superiores, hoje nós aprendemos. Podemos nos comunicar com ele, dando a eles o nome que nós gostaríamos que ele tivesse. Ele vai aceitar esse nome, ele mentor ou ela mentora, e vai estabelecer conexão conosco de forma muito mais eficiente, muito mais forte. Vamos sentir essa presença, vamos registrar essa emoção dessa presença em oração. E todas as vezes que se fizerem presentes, essa mesma sensação, esse mesmo sentimento de amor, essa mesma vibração de luz será percebida. E vamos ter então a oportunidade de ser dirigidos, guiados por muita luz, até os ensinamentos do Cristo, até as consequências do sucesso, do nosso empreendimento passageiro, que é a nossa tarefa a ser cumprida enquanto estamos encarnados. A caminho neste orbe. Que Deus nos fortaleça e que os nossos mentores encontrem a receptividade dos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.